Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui na cidade, Helena Anselmo Nogueira. Helena, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Helena, para a gente começar esse bate-papo, para quem tem em casa entender, o que é o Conselho Municipal de Cultura? Então, o Conselho Municipal de Cultura ele é formado por conselheiros do Executivo, do Legislativo e da classe artística. E ele tem a função de ouvir as demandas da população e da classe artística na área cultural. E fazer um trabalho em conjunto, né? Em conjunto, exatamente. Os conselheiros, a gente tem a função de mediação, né? Das escutas e trazer as demandas, essas escutas e essa conversa com a Secretaria de Cultura, com a sociedade em geral. Hoje é muita demanda? Hoje a gente está com bastante demanda. A gente tomou posse em abril, o novo conselho, e a gente teve só uma reunião ainda. A próxima é semana que vem. Então, o início aí digamos, da gestão, a gente pega um pouco mais de demanda, mas eu acredito que vai ser tranquilo. Quando se fala em cultura, qual que é a importância de fazer esse elo com o artista, de motivar, de trazer espetáculos, apresentações, dança para a comunidade? Já teve eventos no teatro, manter vivo isso, aceso essa chama. Nossa, é muito importante. Eu acho que a gente passa aí por um período muito importante, né, da cultura no nosso país, de uma política mesmo pública de investimento na área cultural. Então a gente vê a cidade ocupada, né, todos os espaços ocupados. Então não é só o espetáculo, né, o artista ali que venceu os editais, que está aplicando as leis de fomento, ele está apresentando nos lugares, mas também a população recebe isso, acho que com muita alegria, né? De assistir, de sensibilizar a população, e a gente ajuda também na formação das pessoas. Você falou uma coisa, fomento. É Isso. Importante os projetos que existem hoje, que o artista ele escreve seu projeto, ele é classificado e ele consegue fazer a sua peça, o seu espetáculo, o seu show, e estar próximo da comunidade, levando a sua cultura, a sua arte. Não, isso é muito importante. E quando a gente fala sobre fomento, a gente tem que lembrar dessa política pública que vem sendo feita pelo governo federal, né? Então, tudo isso que a gente está vendo, porque o resultado que a gente vê é o espetáculo, é o show, é a peça de teatro. Mas para chegar nessa ponta que é o artista, existe uma política pública cultural que vem lá de cima. Assim como, por exemplo, a área da saúde tem as campanhas de vacinação e uma política de saúde, né? A área cultural também tem hoje em dia, né? A gente, retornando historicamente, a gente inicia essa trajetória assim, de reconstrução do Ministério da Cultura na pandemia, né? Então, a gente tem primeiro a Lei Aldir Blanc, depois a Lei Paulo Gustavo, que foram leis criadas para um fomento emergencial, que a classe artística pediu essa demanda, né? Porque a pandemia parou tudo, então as pessoas passaram fome, né? Vários artistas passaram, assim como a população em geral, né? Todo mundo que teve que ficar recluso passou por uma situação muito difícil. Então, essa reconstrução aí da área cultural, ela vem com essas leis emergenciais, mas ela ganha um corpo e com, lógico, a luta da classe, muita escuta da sociedade, diálogo com os governantes, ela se transforma na política nacional Aldir Blanc, que ela se torna permanente hoje. Então, hoje a gente tem um fomento permanente, pelo menos até 2027. Então, isso que está acontecendo em Andradas, toda essa efervescência de ações culturais, vem de uma política forte cultural. E a gente pode esperar mais ações aí para os próximos dias, com né? certeza. Eu estou muito feliz de ver tudo isso acontecendo na nossa cidade. E aí a gente tem, assim, a gente pode dizer que tem alguns fatores para isso estar acontecendo também, né? Além dos nossos artistas locais, a gente também está recebendo artistas de outras cidades, porque hoje a gente tem o teatro reaberto, então eu acho que isso é um ponto positivo, porque Andradas fica, digamos, no mapa cultural do sul de Minas, que tem um aparelho cultural funcionando, e também o bom relacionamento que os nossos artistas têm com os colegas, né? Então, os projetos, por exemplo, que vêm de fomento estadual, eles escolhem Andradas porque sabem que aqui a gente vai ajudar na divulgação, a gente vai acolher os artistas de fora, então é muito bom. Hoje, quando a gente fala do Conselho Municipal de Cultura, vocês têm projetos,
Como está o trabalho de vocês junto aos artistas, junto à sociedade? Então, a gente tem as reuniões ordinárias que acontecem a cada 2 meses. E, então, a gente tem assim, um planejamento para esse primeiro ano, né? O primeiro passo, a gente tem um plano municipal de cultura que tem que ser aprovado, já foi aprovado pelo conselho anterior e a gente está repassando ainda alguns dados, porque recentemente foi aprovado o plano nacional de cultura e o plano municipal, ele faz essa ligação. Esse elo com o federal. Então, a gente está repassando isso que foi atualizado para que ele já fique atualizado e aí ele vai para o executivo e depois vai ser aprovado pela Câmara. E junto com esse plano, a gente também tem que criar o Fundo Municipal de Cultura, que está atrelado ao plano. Por exemplo, todos os conselhos, não sei se todos, mas a grande maioria tem um fundo. O CODEMA, por exemplo, tem um fundo que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. O COMPAC tem um fundo muito bom, porque vem dinheiro do SMS. Então, o Conselho Municipal de Cultura também precisa muito desse fundo. Porque com esse fundo vocês conseguem gerir de uma forma melhor, né? Porque depois que for criado esse fundo, a gente tem que saber como ele vai ser gerido e depois recebimento de verbas, a gente tem que ver como vai ser gasto esse dinheiro. Tudo, lógico, de forma transparente e com muito diálogo com a classe artística, né? Mas a gente pensa muito no fundo, porque assim, lógico, hoje a gente tem algo na cultura que nunca foi visto. Então a gente tem um investimento financeiro pesado. É por isso que a gente está vendo essa efervescência, não só aqui em Poços, na região toda. Mas a gente tem que pensar o seguinte, e se o país passa por uma crise econômica forte? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem sim que ter um fundo que nos resguarde de não ficar dependendo só do que vem do governo federal. É lógico que a prefeitura também tem executado muito bem, né, porque o dinheiro vem do governo federal, mas tem a contrapartida da prefeitura para que tudo aconteça. Esse dinheiro chegue na conta do artista e ele consiga executar, né? Todo assim é uma união mesmo, assim, né? Para que tudo funcione e aconteça assim no tempo previsto, né? Tem todo o cronograma, mas o fundo é muito importante para isso, né? Para que o dinheiro que venha para a cultura seja gerido pela cultura em si. Esse é o trabalho que vocês estão tentando desenvolver, conseguir esse fundo e isso. Para auxiliar ainda mais os artistas de Andradas. Exatamente, a gente fica se resguardando e não só ficar refém de editais que vão saindo, lógico, é também importante, né? Outra coisa que a gente está, que é um próximo passo, o teatro hoje ele foi reaberto e é uma felicidade muito grande para todos nós, porque ficou, acho que, se não me engano, uns 10 anos fechado, então a gente perdeu aí uma geração. Então estamos ainda em alguns eventos com essa formação de público, porque a gente tem crianças e adolescentes que não conviveram com esse teatro aberto. Então, a gente precisa muito da divulgação, que é o trabalho que vocês têm feito. A gente agradece muito a TV Andradas e todos os canais de comunicação que puderem ajudar, porque é esse momento que a gente está de formação de público, porque nem todos os eventos estão ficando lotados no teatro. E aí, o que a gente precisa agora? É que o teatro tenha a parte cenotécnica, que ela não tem ainda. Foi inaugurado, que é a coxia, a parte de iluminação, ainda falta. Mas a gente tem conversado bastante com a Secretaria de Cultura, com a gerente de cultura, que é a Cauana, e a gente está encaminhando para que tudo se acerte nesse sentido, assim, para que aconteça essas coisas. Lógico, não é do dia para a noite, mas são demandas que chegaram para o Conselho e a gente... Os artistas levaram as demandas, vocês ouviram, e vocês encaminharam e levaram ao setor responsável para buscar uma solução. Isso, e aí, assim, a Cauana faz parte do Conselho, né? Então é tudo decidido e tudo conversado de uma maneira muito coletiva e pensando no bem-estar da população, né? Como que a população vai ter acesso a isso. Hoje, qual é a maior demanda que a classe artística cobra do Conselho? O que eles falam para você? Helena, a gente precisava... Hoje, o que a gente tem recebido primeiro é a questão da Festa do Vinho, da participação dos artistas na Festa do Vinho, dentro mesmo da festa, porque geralmente tem a ocupação da praça e outros lugares, mas eles querem muito essa visibilidade dentro da festa. Que é para mostrar o seu trabalho, né? É uma festa muito querida por todos nós, a Festa do Vinho é uma festa tradicional, é um patrimônio também, imaterial nosso. Então a gente quer muito participar, acho que a primeira demanda seria essa. E depois a questão do teatro e um cronograma dos editais, assim, para que a gente consiga aplicar os recursos de modo
mais organizada, digamos. Por enquanto é isso, assim, mas está sempre chegando novas demandas, né? E a gente está aberto para tudo, né? Eu e os conselheiros. Não para. Helena, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo essas informações. Espero você mais vezes aqui para a gente falar do trabalho do Conselho Municipal de Cultura na cidade, incentivar ainda cada vez mais os nossos artistas. Obrigada. Eu só queria pedir também para que vocês ajudassem a divulgar a conta do Instagram e do Facebook da Cultura, porque agora a gente tem uma conta só para divulgar, uma rede social só para divulgar os eventos culturais. Helena, qual que é essa conta? É cultura.andradas no Instagram e no Facebook é Cultura Andradas. Todos os eventos estão lá? Todos os eventos estão lá e também é uma conta que está sendo gerenciada pelo Conselho e pela Prefeitura, então está sendo muito bom esse novo canal de divulgação para a gente. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vocês. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Helena Ansani Nogueira.